Então, olá novamente, estamos na nossa nona aula aqui do curso de Grego Intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Nós vamos continuar hoje trabalhando sobre a questão do predicativo nominativo, ou NP, como a gente já tem apresentado, certo? Iniciando aqui, precisamos lembrar aqui sobre o caso nominativo. Estamos nos usos primários, nominativo, predicativo e na parte da ampliação. Estou chamando a sua atenção para isso aqui porque você vai poder seguir, quando você estiver trabalhando lá com Daniel Wallace no livro, você vai poder seguir, saber onde é que a gente está dentro do livro. A ideia com esse curso também é que você tenha uma biblioteca, vamos dizer assim, mentoreada. Você pode ler o Daniel Wallace junto comigo, ou não, como você preferir. O que eu quero dizer é que se você quiser ler o Daniel Wallace, estudá-lo a partir das aulas, você vai ter totais condições de fazer isso, certo? Então, só para que você possa ser situado aí, porque o Daniel Wallace ele tem uma indexação bem complexa diante do tamanho do livro, né? É um livro bem grande. Então, por ele ser tão grande, a gente precisa se situar algumas vezes para que você saiba onde é que a gente está inserido. Muito bem. Estamos tratando agora sobre a importância semântica e exegética das construções nominativo do sujeito e nominativo predicativo. Bom, nós temos dois tipos de relação semântica. O primeiro tipo desses é o subconjunto, certo? Lembra o que é subconjunto lá, como você deve ter estudado na escola, né? Você tem um conjunto A, vamos colocá-lo, deixe-me ver aqui. Você tem um conjunto A, ficou bem ruim esse conjunto. Conjunto A e um conjunto B. Conjunto A e conjunto B. Que pequenininho, mas que você saiba que o A é um conjunto e o B é um conjunto. Mas o B é subconjunto do conjunto A. Está vendo aí que grego é matemática também, né? Matemática elementar, mas ainda é, né? Conjunto e subconjunto. Então, nós temos a relação de subconjunto da seguinte forma: a relação entre um NS e um NP, um nominativo sujeito e um nominativo predicativo, quando o predicativo descreve a classe a que o sujeito pertence, isto é, uma relação de subconjunto. Nominativo sujeito é subconjunto de nominativo predicativo, ou seja, o verbo se fez carne não é o mesmo que a carne se fez verbo, pois a categoria carne é mais ampla que a categoria verbo. Então vamos explicá-lo aqui, né? Nós temos o verbo se fez carne, então nós temos aqui esse conjunto é carne e esse conjunto aqui é o verbo. Vou colocar um V aqui. Então nós temos carne e verbo. Isso aqui é subconjunto. Por quê? Porque o verbo, a carne, vamos dizer assim, no sentido do que é humano, são vários outros também que podem ser humanos, né? Não só o verbo, mas eu e você também somos verbos, os seres humanos, e entre outros. Então, o verbo é uma das categorias, a palavra é uma dos conjuntos que estão inseridos dentro de uma categoria maior chamada carne. Então, por isso que dizer que o verbo se fez carne não é o mesmo que dizer que a carne se fez verbo. Não faz sentido, certo? Por quê? Porque a carne não pode se fazer verbo, porque tudo que está contido em verbo, se tudo que está contido em verbo for carne, então nós temos um problema teológico. Porque se nós somos carne, se nós, como seres humanos, somos carne, então eu não posso ser o verbo. Vamos tentar colocar isso de uma forma mais clara aqui para você, certo? Nós temos aqui uma categoria, vou colocar aqui de uma forma grande aqui. Essa categoria aqui, esse conjunto aqui é o conjunto carne. No conjunto carne, ou seja, no conjunto de seres humanos, nós temos Felipe, que sou eu, você, o aluno, outro aluno,
etc. E de todas as outras pessoas e seres humanos do mundo, nós também, que são humanos, são carne, nós temos o Verbo. O Verbo, que é Deus, se fez carne, tomou como sua parte essa categoria. Se eu digo que toda carne, aliás, se eu digo que toda carne é verbo, ou seja, se eu digo que a carne se fez verbo, então eu estou fazendo uma outra categoria aqui. Eu estou fazendo a categoria aqui do verbo e estou dizendo que agora a carne se fez verbo. Mas aí eu tenho um problema, porque eu, Felipe, você, aluno, e outro aluno, e todos nós, seres humanos, somos carne. Nós estaríamos inseridos dentro desse subconjunto aqui chamado carne, sendo que esse subconjunto está contido dentro do verbo. Mas eu e você não somos verbo, nós somos só carne. Então, por isso, dizer a carne se fez verbo não faz sentido, senão nós seríamos Deus, senão nós seríamos verbo, e nós não queremos ser o verbo, né? Nós não queremos ser Deus. Então, por isso, essa categoria ela não é intercambiável. Não é igual a B e B igual a A. Na verdade, é um subconjunto. Então, a palavra da cruz é loucura. Não é o mesmo que dizer que a loucura é a palavra da cruz, pois há outros tipos de loucura. É a mesma coisa. A palavra da cruz é loucura. Então, existe uma categoria maior chamada loucura e a palavra da cruz está dentro desse contexto maior chamado loucura. Porque ela é loucura para os que se perdem, né? Mas é um tipo de loucura. Mas eu não posso dizer que loucura, dizer o contrário, né? Dizer que a loucura é a palavra de Deus. Não, porque existem outros tipos de loucura, tipo a loucura pecaminosa, que está dentro, aliás, que não é palavra de Deus, que não é palavra da cruz. Então ela é um subconjunto, ela não é intercambiável. Do mesmo jeito, dizer que Deus é amor, lembra que a gente falou, não é o mesmo que dizer que amor é Deus. Porque do mesmo jeito que eu apresentei aqui, se nós temos uma categoria, vamos aqui mostrar o que eu já tinha mostrado antes, agora com a categoria amor. Se nós temos aqui a categoria amor, e nós temos uma categoria menor aqui chamada Deus, certo? Muito bem. Deus é amor. Eu estou dizendo que Deus, o Deus que nós conhecemos, que também tem uma categoria ampla, mas ele está contido dentro do subconjunto dentro do conjunto chamado amor. Por quê? Porque existem outras pessoas, não outras pessoas, mas assim, outras questões, outros elementos inseridos dentro do amor. Inclusive, existe um amor que é pecaminoso, poderíamos achar, ou pelo menos que se diz amor, certo? Um pretenso amor. Então, eu não posso dizer que o amor é Deus, porque Deus é mais do que amor. Deus é outras questões além de amor, ele não é só amor. Então, se eu digo que o amor é Deus, então eu estou fazendo de forma invertida aqui. Eu estou dizendo que nós temos aqui a categoria Deus, e aí nós temos a categoria amor. Eu estou dizendo que o amor é Deus. Eu não posso dizer isso, porque Deus é mais do que somente isso, né? Eu não posso deixá-lo igual nesse sentido, assim, não posso deixá-lo como essa categoria somente. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isso aqui é que não significa necessariamente igual a. Pode ser um subconjunto, como nós temos apresentado aqui. Até porque se eu dissesse que o amor é Deus, eu estou dizendo que Deus não pode ser outra coisa. Justiça é amor, não, mas eu já acabei de dizer que o amor é Deus, então eu fechei a questão. Mas eu posso dizer que Deus é justiça também, que Deus é santidade também. Então eu estou dizendo que Deus ele está contido dentro desses outros elementos aí. Só para a gente perceber que existe de fato uma diferença
entre o igual a e o é, né? No sentido do que é subconjunto e do que é intercambiável. Muito bem, tendo falado sobre isso, vamos agora sim para o que é conversível, né? Para o que é intercambiável. Então, o intercâmbio idêntico, isso é, os substantivos usados têm um referencial idêntico, então é intercambiavelmente idêntico. Quando A igual a B e B igual a A são aplicáveis a esses exemplos. Por exemplo, quando eu tenho Pelé é o maior jogador de futebol da história da FIFA e dizemos o maior jogador de futebol da história da FIFA é Pelé. Isso aqui, Pelé é A. E o maior jogador de futebol da história da FIFA é B. Nesse caso, A é igual a B. E se a gente inverter, o maior jogador de futebol da história da FIFA é Pelé, B vai ser igual a A. Mas sabe por quê? Porque o maior jogador de futebol da história da FIFA, o maior é o superlativo, só tem um. Não tem dois maiores jogadores no sentido de que o maior é o superlativo, só tem um. Então eu posso dizer que um é igual ao outro, que Pelé é igual ao maior jogador de futebol da história da FIFA e que o maior jogador de futebol da história da FIFA é Pelé, porque um se refere a somente um. Pelé se refere a um, não existe outro Pelé desse que nós estamos falando. E o maior jogador de futebol da história da FIFA também é só um, porque é um superlativo único. Então, nesse sentido, A igual a B, B igual a A. Mas isso não é nem de longe a maior parte dos casos, né? Não é nem de longe a maioria, como nós podemos perceber. Então, tendo explicado sobre isso, vamos prosseguindo aqui e perceber sobre duas perguntas que nós temos a fazer. Primeiro, como distinguir entre um nominativo sujeito e um nominativo predicativo, visto que a ordem das palavras não é um guia falível? Não é. A ordem das palavras no grego não garante nada. Nem em português muitas vezes não garante, quanto mais em grego. Outra pergunta, qual é a relação semântica entre os dois? O nominativo sujeito é uma subclasse de NP, do nominativo predicativo, ou são intercambiáveis? O NS, nós temos o NP e o NS, ou nós vamos ter um NP que é igual ao NS. Isso aqui é subconjunto ou subclasse, e esse aqui é intercambiável. Como descobrir? Já que a ordem das palavras não vai me definir isso no grego. Esse é o ponto que a gente vai tentar decifrar nas próximas aulas, né? No próximo ponto aqui que a gente tem para tratar. Mas só para deixar claro aqui, vamos trabalhar aqui com o sujeito, no caso João, e é um homem, certo? João é um homem. Muito bem. João é um homem. Nós temos aqui o sujeito da frase, sujeito, e um homem. Nós temos o predicativo do sujeito. Para deixarmos claro aqui com relação à nomenclatura que a gente tem usado, aqui nós teríamos no grego um NS, nominativo sujeito, e aqui nós teríamos no grego um NP, um nominativo predicativo. O verbo é, né, vem do verbo ser, que é um verbo de ligação. Muito bem. O sujeito, no caso aqui, João, o nominativo sujeito, ele é uma subclasse, um subconjunto do NP, do
nominativo predicativo, porque é um homem, é o predicativo do sujeito de João. Então, nós temos aqui um elemento de subclasse, subconjunto. O que vai fazer a diferença para a gente aqui saber disso? A diferença está de que na proposição subconjunto, também chamada de corolária, certo? Corolária no sentido filosófico, né? Quando chega no final é uma conclusão, tem a ver com uma conclusão do que segue, de uma premissa. Então, nós temos João é um homem. Se nós temos um subconjunto, João é um homem, vai ser diferente, como nós temos aí, né? Ele vai ser diferente de um... não ficou muito interessante aqui, né? Então, vamos deixar dessa forma. João é um homem, vai ser diferente de um homem é João. Sabe por que nós vamos ter essa diferença aqui? Um homem é João, é diferente de João é um homem? Porque, sim, João está inserido dentro de uma característica maior, de uma amplitude maior, de um conjunto maior chamado homem. Mas se eu digo que um homem é João, o que eu estou fazendo é dizer que todo homem tem que ser João. Mas não pode, porque nem todo homem é João. Existe o José, existe o Antônio, existe o Marcelo, enfim, todos esses estão dentro da categoria de homem. Então, o João, nós temos aqui o João, mas nós temos também o Antônio, o Marcelo, o Francisco, etc. Todos esses são homens. Eles estão dentro da categoria homem. Eu não posso dizer que um homem é João, porque senão eu vou dizer que todo homem é igual a João. Mas não pode ser assim. Então, a proposição de subconjunto, ela não é intercambiável. Ela é de subconjunto, ela é corolária, né? Ela é uma proposição que segue de uma premissa. Então, João é um homem, é uma proposição corolária, NS está contido em NP. Por que todo esse papo aí de conjunto e subconjunto? Porque na hora do texto grego nós vamos ter muitas características, muitas orações e frases que podem ser corolárias, podem ser de subconjunto ou podem ser conversíveis. E isso vai fazer diferença na forma como nós vamos apresentar o significado do texto, certo? No caso aqui, vamos trabalhar com Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus é o Filho. Jesus é o Filho de Deus. Muito bem. Jesus é o sujeito. Filho de Deus é o predicativo do sujeito. O Filho de Deus, né? É o verbo de ligação. Muito bem. Na nossa nomenclatura aqui, sujeito é NS. Predicativo do sujeito é NP. Vamos para o conjunto. Jesus, que é só um, que a gente está falando aqui, Jesus é o Filho de Deus. O predicativo do sujeito é o Filho de Deus, predica algo, diz algo, fala algo a respeito de Jesus. Então, ele é predicativo do sujeito. É o Filho de Deus. É o que diz a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui nós temos uma proposição conversível, intercambiável. Por quê? Porque Jesus é só um. E o Filho de Deus também é só um. Não existe outro que seja o Filho de Deus. Então, se Jesus é só um e o Filho de Deus é só um que é Jesus, então a gente tem uma proposição conversível. Quando nós sim podemos agora dizer que Jesus
é o Filho de Deus e que o Filho de Deus é Jesus. Pronto. Agora nós podemos dizer, porque ele é um de um tipo. O Filho de Deus é só um, e Jesus também é só um. Nesse sentido, Jesus é o Filho de Deus. Nós temos uma proposição conversível, intercambiável. Então, dentro desse sentido, a gente precisa saber, e agora quando a gente for para o texto bíblico, nós vamos analisar sujeito e predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? Quem é o predicativo do sujeito? No caso aqui, Jesus é o Filho de Deus, fica claro que aqui é o sujeito, é Jesus. Mas isso por conta daquilo que a gente já falou da ordem. A ordem. No caso aqui, nessa ordem do português, Jesus eu sei que é sujeito porque ele vem no começo. E o Filho de Deus é predicativo do sujeito porque vem depois do verbo de ligação. Mas se eu mudar aqui, o Filho de Deus é Jesus, no caso aqui, pela ordem, sujeito e predicativo do sujeito. Nesse caso, não faz diferença eu mudar quem é o sujeito ou quem é o predicativo do sujeito, porque a frase vai dizer a mesma coisa. Não é o mesmo caso aqui da corolária. Porque se eu mudo aqui, se eu mudo quem é o sujeito e o predicativo do sujeito, faz toda a diferença. Eu estou dizendo que todo homem tem que ser João. E nós sabemos que não é assim. Por essa razão, quando a gente for estudar o texto bíblico, a gente tem que ter cuidado para saber quem é o sujeito e quem é o predicativo do sujeito e até mesmo entender se aquela frase é cambiável ou não. Se ela é uma corolária, se ela é um subconjunto ou se ela é conversível. Por todas essas questões, vale a pena a gente fazer uma análise quando a gente vai olhar para o nosso texto bíblico e ver, nós temos um nominativo, certo? Que tipo de nominativo é esse? Ele é sujeito e predicativo do sujeito. Aqui é nominativo do sujeito e aqui é nominativo predicativo e aqui é nominativo sujeito, certo? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que não é o contrário? Porque a ordem pode estar inversa. Esse é o ponto, né? Deus, a palavra era Deus ou Deus era a palavra? O verbo era Deus ou Deus era o verbo? Esse é o elemento que a gente precisa procurar aqui e nas próximas aulas a gente também vai trazer outra luz acerca dessa questão aí que é bem importante do nosso estudo aqui. Então, espero que você tenha gostado aí da aula. É um elemento um pouquinho mais filosófico esse, né? Um pouquinho mais, vamos dizer assim, dentro da filosofia, né? Dentro da parte mais lógica aí dos conjuntos e subconjuntos. Mas, de fato, a gente precisa saber disso porque quando a gente vai analisar a linguagem, a gente precisa de elementos para a nossa metodologia. E um desses elementos é justamente a lógica, né? É entender como essa gramática, como essa linguagem, ela se faz cognoscível para nós, ela se faz de uma forma que nós podemos entender. Esse é o ponto aqui que eu queria que nós lembrássemos, né? Que nós tivéssemos uma clareza sobre ele. Então lembra disso, sujeito, predicativo do sujeito, NS, NP e desses dois elementos que a gente já falou aqui. Subconjunto, que é quando o predicativo do sujeito é um conjunto maior, como a gente já apresentou aqui, e o sujeito está contido dentro dele, ou quando é intercambiável. Nós temos Jesus aqui como um conjunto em si e o predicativo do sujeito também como um outro elemento em si que pode ser intercambiável. Espero que você tenha gostado. Nas próximas aulas vamos deixar isso ainda mais claro. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender mais a sua palavra para que nós sejamos mais claros também para as outras pessoas a quem nós vamos pregar. Talvez você tenha pensado assim, eu pensei que o grego era mais simples, né? Era mais fácil, né? Olha, o grego demanda mais esforço de fato, mas ao mesmo tempo você vai ter mais segurança naquilo que você vai estar apresentando, né? Que você vai estar ensinando, ok? Que Deus nos ajude. Até a próxima aula. Valeu!